Hey, Shalom! Bem-vindo ao Aleph Beit. Nessa série você vai ser introduzido, mergulhar e descobrir a profundidade do alfabeto hebraico e perceber quão conectado ele está com a gente. Você pode ficar à vontade para fazer anotações, comentários, escrever suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas que você nunca aprendeu antes. Porque principalmente você vai conhecer muito sobre a sua história, a sua identidade, a sua missão, o nome de Jesus. Vai conhecer mais a linguagem do céu e vai conhecer um pouquinho as letras que estão escritas no livro da vida. A minha oração por você é que o Senhor te inspire, te dê ferramentas, aprofunde o seu entendimento de quem você é nele e revele para você as bênçãos que estão escondidas, talvez há séculos, na sua família, no seu DNA, no seu povo, para você desfrutar com ele hoje. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. E nessa série você vai aprender como se encontrar nele, descobrir qual fase da vida você está e qual é o seu próximo desafio. Nesse vídeo a gente vai conhecer o Aleph, a força que criou todo o universo e um dos principais atributos de Deus. Vamos lá? Bem-vindo à letra Aleph. Ela é a primeira letra do nosso alfabeto e tem toneladas de informação pra gente. Para você não perder nada, vamos dar uma olhada no nosso painel. Cada letra do alfabeto tem uma figura, um som, uma construção, um número, significados principais, histórias relacionadas, palavras conectadas na Bíblia. Uau! Será que essa letra está conectada com o seu nome também? A língua hebraica é muito antiga e ela passou por várias escritas diferentes. Antigamente, quando não existiam ainda os caracteres que existem hoje, ela era desenhada e é isso que a gente chama de pictografia. O que isso quer dizer? Que cada significado tinha um desenho e eram muito simples, coisas do nosso dia a dia. A letra Aleph era um boi e era representado por uma cabeça de boi. Imagina que você está num campo de gado ou que você se encontra com um boi pertinho de você. O boi é um animal muito forte, ele é grande, muitas vezes silencioso, que fica ali comendo capim, comendo a grama. Ele tem muita força, toneladas de força. Mas você já percebeu que ele mesmo assim pode ficar junto com o ser humano? Ele ajuda na agricultura, nos trabalhos de plantação, às vezes protege até a casa. Então essa é a primeira figura que a gente vai ter no alfabeto. Com o passar do tempo, existiram outras formas de desenhar essa cabeça de boi, um pouquinho mais simples, para facilitar na hora de escrever. Então, aquela cabeça um pouquinho complexa foi simplificada para um triângulo com um risco no meio, mostrando aqui a cabeça com os dois chifres. E você pode ver isso nessa escrita aqui acima, que é a chamada de Kitav Ivri, ou seja, escrita hebraica. A segunda letra que está ali já é a escrita moderna, chamada em bloco, para os livros que existem atualmente. A letra Aleph representa a força desse boi. Por causa disso, o som dessa letra é silencioso e bastante gutural, laringal. Para ser bem pronunciado, deveria abrir a boca bem rápido, numa explosão, exatamente como o nome Aleph, que deveria ser falado com A bem destacado. Algumas línguas, como o português, não têm sons parecidos, mas existem outras línguas em que existem os sons laringais, e quem domina essas línguas vai ter mais facilidade de pronunciar o Aleph. O Aleph é uma consoante, assim como todas as letras do alfabeto hebraico. Não existem vogais formalmente nas letras do alfabeto. Por isso, para ser pronunciado, o Aleph precisa estar junto com o som de uma vogal, geralmente A ou E, mas isso não vai ficar escrito formalmente. Vamos entender agora a construção dessa letra? Cada letra do alfabeto hebraico é formada por mãos e pregos. A letra Aleph é formada por 3 partes, uma mão em cima, uma mão embaixo e um prego conectando essas duas partes. Ou seja, por Yods e Vavs. Cada mão representa a autoridade ou poder daquela região. Então a gente tem o poder de cima e o poder de baixo. E eles estão separados. Isso significa que o poder dos céus e o poder da terra, o mundo de cima e o mundo de baixo, se separaram em algum momento. Existia um poder, uma força, uma autoridade representada por uma pequena mão, que é chamada de Yod, e ela governava todo o mundo de cima. E existia outra força que foi separada do reino dos céus e ficou na parte de baixo, e é representada por outro Yod, outra mão.
E essas mãos não podiam se juntar de novo, elas estavam separadas, não podiam tocar mais uma na outra. Mas um homem usando um prego, e nós sabemos que esse prego é o prego da mão de Jesus, uniu essas partes de volta. Conseguiu fazer uma linha e unir, tocar essas duas partes de novo. Eu e você sabemos quem é essa pessoa. Essa pessoa é Jesus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E quem está nos contando essa história é a letra Aleph. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Uma pessoa capaz de juntar três partes em uma. E essa pessoa é Jesus. Por causa disso, o número de Aleph é 1. Não é surpresa pra gente, é a primeira letra do alfabeto. E a primeira letra que conecta três partes separadas em uma parte só. Isso a gente chama de gematria, que é uma palavra bonitinha para número. O número da letra Aleph é o número 1. A história da humanidade, na verdade, é contada por milênios, que são períodos de 1000 anos. Pedro nos lembra disso, que para Deus um dia são como 1000 anos. Por isso, o número 1000 também está conectado com a letra Aleph. Essa é a gematria ou o número da letra. Mas a gente também pode fazer uma análise somando as partes que constroem cada letra. Por exemplo, cada mão que constrói a letra Aleph vale o número 10 e o prego no meio vale o número 6. Quando você soma 10 mais 6, isso dá 26. Então o número 26 também está conectado com a letra Aleph. E o que tudo isso significa? Aleph traz pra gente o significado de força, só que é uma força silenciosa, é uma inspiração, exatamente como um líder que vai na frente, vai puxando o povo. Bora, gente, bora conseguir junto, bora trabalhar junto. Como se essa pessoa, esse líder, fosse um boi que estivesse puxando a carroça, puxando o equipamento para poder trabalhar junto lá no roçado. Essa figura, essa ilustração de um boi mostra pra gente que o Aleph é um servo e esse é o primeiro atributo de Deus desenhado no alfabeto. Que ele é muito forte, Deus é muito grande e mesmo assim ele escolheu nos servir. Ele é o maior líder de todos e mesmo assim ele escolheu ficar em silêncio, ser oferecido em sacrifício como uma ovelha muda. A inspiração é quando você respira pra dentro, faz esse movimento de engolir o ar. E é exatamente nesse ponto da criação que a gente está agora, quando Deus estava imaginando, sonhando com cada pessoa, desenhando dentro da mente dele como seria cada parte do universo, das pessoas, das plantas, animais, estrelas, galáxias. Cada povo, cada família, cada cultura, tudo isso estava dentro da mente de Deus. Antes de sair qualquer palavra, ele estava em silêncio. Ele tinha toda a força, poder e autoridade de todo o universo para criar todo o universo. Mas ele escolheu fazer isso no formato, do jeito de um servo, para poder juntar os céus com a terra de novo. Por isso, na mente dele, o Cordeiro, que é Jesus, precisava ser entregue, se oferecer antes da fundação do mundo. Isso é um pouco difícil pra gente, porque a nossa cabeça funciona numa linha de tempo, em que existe o antes e existe o depois. Mas para Deus, a entrega de Jesus já aconteceu enquanto ele ainda estava em silêncio, antes dele falar haja luz ou qualquer outra palavra. Antes do princípio, ele já era a inspiração do nosso coração, a inspiração da nossa mente. Esse formato do Aleph mostram as duas mãos de Jesus estendidas para a gente na cruz. E ainda hoje, quando ele está lá nos céus, à direita do Pai, ele está intercedendo por nós, com as duas mãos dele estendidas, orando por nós. Já no primeiro versículo na Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz, a gente vê o significado fundamental, muito importante da letra Aleph. Bem no comecinho diz, no princípio criou Deus et. Essa palavrinha que não tem tradução, tem exatamente duas letras. A primeira letra que é o Aleph e a segunda letra é a última do alfabeto, chamada Tav. Então literalmente Aleph e Tav. A primeira letra e a última letra. Você lembra o que Deus falou através do Isaías? Ele disse, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus.
Jesus mesmo chamou para ele essas palavras lá em Apocalipse 1. Ele disse: Eu sou o primeiro e o último, assim diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por causa disso, a gente vê que Jesus é exatamente o Senhor e ele está representado nessas duas letrinhas, Aleph e Tav, o primeiro e o último. Essa é a linguagem dos céus. Ele, Jesus, não é um deus grego, ele não é Zeus. Então não tem significado a gente imaginar que Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o alfabeto grego. Não, Deus é um Deus que tem significado, profundidade. Ele é o primeiro e o último e tudo que está no meio disso. Ele criou o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet e todas as letras até o Tav. Ele é todo o alfabeto. Ele é a palavra, ele é o verbo, e através da palavra, que é formada por letras, ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus Eit. No princípio criou Deus o Aleph e o Tav. E todas as letras que estavam ali no meio. Ele criou todo o alfabeto. E com ele, os céus e a terra. Agora faz sentido por que Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Porque antes disso, ele criou todos os atributos visíveis e invisíveis da criação. Ele estava em silêncio, operando, planejando e sonhando com cada pedacinho do universo. Essa letra é silenciosa, mas muito forte, inicia vários dos nomes de Deus. Elohim, Elohá, El, Adonai, Av, Avino, Abba. Aleph nos mostra quem é o pai da criação, quem tem o poder para quando abrir a boca, de repente, fazer as coisas acontecer e existirem. Mais do que isso, existem 3 coisas que Deus é comparado na Bíblia e todas elas começam com a letra Aleph. Ahavá, amor. Eish, fogo. Or, luz. Deus é fogo, Deus é amor, Deus é luz. E ele escolheu ser assim para servir a minha e a sua casa. Quando a gente olha o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente descobre uma surpresa escatológica sobre os nossos últimos dias. Quantas vezes aparece a letra Aleph nesse versículo? Aparecem 6 vezes. E se Aleph vale 1000, então são 6.000. 6.000 anos, 6 milênios destinados para essa era, para esses céus, para essa terra, até que sejam feitos novos céus e será feita uma nova terra. Deixa eu te contar um segredo. A gente está quase terminando o 6º milênio. Estamos nos últimos anos, nos últimos dias, esperando o 7º milênio em que Jesus vai reinar e governar e consertar todo esse mundo. E então, o 8º milênio, quando a gente vai entrar na eternidade para uma era que olhos ainda não viram, que ouvidos ainda não ouviram, porque Aleph ainda está em silêncio. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com a letra Aleph. A primeira delas é Emet, verdade. Uma coisa que é verdadeira não muda. A verdade é a mesma, do começo até o fim. Então, essa palavra, verdade, Emet, ela tem mesmo que começar com Aleph. A próxima palavra é Ahavá, amor, amizade, a revelação da casa de Deus. O amor é o começo de um relacionamento, da confiança, e por causa disso ele também começa com Aleph. O amor muitas vezes é silencioso. No seu começo, ele se inicia de uma forma humilde, servindo o seu irmão, e por causa disso, a palavra Ahavá também começa com Aleph. A próxima palavra é Ehad, único ou Existe uma oração em hebraico chamada Shema, é a oração de ouvir. E ela diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, que se manifesta de diversas formas. Ele é o único Senhor. Essa palavra Ehad, ela traz o sentido da gematria, do número de Aleph, mostrando que Deus é apenas um, mesmo que ele vai se revelar de formas diferentes para vários povos e culturas diferentes,
mas ele ainda assim é o único Deus, formado por 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que é triuno, ele se torna apenas um e é o único em todo o universo. A próxima palavra é Or, e essa palavra também tem que começar com Aleph, ela significa luz, e ela é a palavra que sai da boca de Deus no primeiro dia da criação. A luz também é silenciosa e muito forte, porque ela nos esquenta, traz vida, ela tem que começar com Aleph. Talvez hoje a gente precise ainda do Aleph. Aleph está nos ensinando que Deus é muito grande, muito forte, Ele é o maior de todo o universo, mas Ele quer usar a força dEle, o poder, a autoridade que Ele tem para poder servir você, para poder te proteger, estar pertinho. Se você se sente fraco, desconectado de Deus ou com medo da força dele, você precisa se aprofundar em Ahavá, no amor de Deus que lança fora todo medo. Hoje é o dia de deixar o silêncio de Deus entrar em você, de se conectar de volta, de juntar a vontade de Deus nos céus, sendo feita totalmente aqui na terra do seu coração. E lembre que vale mais um Aleph na casa de Deus do que um Aleph em qualquer outro lugar. Mas vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Existe mais força em um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro servir um dia na casa de Deus do que servir 1000 dias em qualquer outro lugar. Essa é a mensagem da letra Aleph. E se você quer descobrir mais como essa força de Deus pode entrar na sua casa, confira o próximo episódio que a gente vai falar sobre a letra Beit. Lá você vai desvendar os mistérios da casa de Deus e vai descobrir como é essa morada que Ele está preparando para você. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e ficar sempre junto dos estudos que vão sendo postados nesse canal. Mas por enquanto, Shalom, te vejo lá em Beit.